Fala, meu povo! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Trincheira Cast. Hoje nós estamos com um convidado especial, né não, Tiagão? É isso, hoje temos a grata presença do nosso amigo que já participou dos encontros da Trincheira. Quem estava lá já sabe quem é, mas a Gabi vai apresentar ele aqui pra gente. Bom, pessoal, para aqueles que não sabem, existe um nicho da advocacia que é um dos melhores nichos, eu diria, hoje em dia, que é atuação específica em inquérito policial. E trouxemos aqui para poder bater um papo com a gente o nosso amigo Bruno Miranda, que é um dos grandes especialistas em atuação em inquérito policial. Mas, como nem tudo na vida é fácil, né? A gente convidou ele aqui para poder contar um pouco dos prejuízos, das tristezas, da advocacia raiz, aquela que a gente não necessariamente conta na nossa rede social. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse podcast. Agradeço imensamente o convite da Trincheira. Sou um entusiasta desse grupo e transmito meu agradecimento, meu carinho à Gabi, ao Thiago, e vamos lá, vamos bater papo. Bom, gente, como já fizemos outras vezes, acho que o objetivo aqui do nosso podcast é contar um pouquinho da história, trazer um pouco das dificuldades da advocacia, mas também das coisas boas, né? E aí, como já falamos aí no último episódio, o objetivo agora é trazer sempre um convidado, alguém para contar um pouquinho da história. E aí, hoje o Bruno vai contar um pouco e quero começar o seguinte, Bruno. Advocacia criminal, como que surgiu na sua vida? Como que você iniciou a sua carreira na advocacia criminal? Boa. Tá bom. A advocacia criminal, ela já estava em mim antes mesmo de eu pensar em fazer direito. E por que isso? Porque o meu pai é policial e eu sempre frequentei o ambiente policial. Só que ao mesmo tempo que eu frequentava o ambiente policial desde adolescente, eu nunca me via na posição de policial. Ah, legal. Eu gostava do ambiente, eu gostava daquela situação, mas eu não me via como policial. E aí talvez meu pai, na inteligência dele ali, visualizando melhores possibilidades do que a carreira que ele teve, que é de funcionário público, é um pouco mais dura, ele passou a me mostrar, a me apresentar para os advogados que ele tinha contato, e aí eu passei a tê-los como referência. Tá, então é a primeira vez que eu vejo uma coisa dessas. O pai que não incentiva o filho a prestar concurso público. Como que foi essa história? Pois é engraçado, né? E assim, a gente tem essa história de sempre o pai incentivar, o filho querer seguir o que o pai faz, mas o meu pai, por conta das dificuldades da carreira pública, ele sempre dizia que, olha, eu não posso te impedir de participar do concurso, mas internamente eu tenho força para fazer com que você não passe. Sabe aquela outra parte? A hora que chegar na prova oral... Quando chegar na flexão, eu vou falar que você não conseguiu. Conheço os delegados, conheço os aplicadores da prova, eu vou mandar fazer um X no seu nome. E aí, em contrapartida, eu brincava, por ver a dificuldade, eu falava, pai, fica tranquilo. Eu só prestaria concurso público para delegado se eu soubesse que há concurso direto para classe especial. É lógico. Porque quinta classe, quarta classe, agora, né, desde então, agora a partir da terceira classe e tal, aí não vale a pena, né, puxar plantão e tudo mais. E foi nesse sentido que eu iniciei esse afã pelo direito. Mas, ao fazer 18 anos e ir prestar o vestibular, talvez imbuído ali um pouco de rebeldia. Ai, sempre, né? Não vou fazer direito era a minha terceira opção. Nossa, não era nem a segunda. Primeira opção, publicidade e propaganda. Segunda opção, fisioterapia. Tudo a ver, né, pessoal? Você vê que a pessoa que sabia o que estava fazendo. Terceira opção, direito. E aí, quando eu passei no vestibular, faculdade particular, né, tropecei, levei o RG, passei, era só escolher o curso. Aí meu pai veio, teve uma conversa séria comigo, eu analisei tudo e verifiquei que era o caminho que eu devia seguir mesmo e estou muito feliz até hoje, né, dessa forma. Isso é bom. Você teve, Thiago, uma fase de rebeldia, de não vou fazer direito? Porque você também tá numa família, né? Na verdade não, na verdade
Nunca tive esse pensamento, porque é uma coisa que eu sempre repito, mas desde criança eu ouvia as histórias da advocacia criminal e era o que me interessava. Então eu não conseguia passar de ano na escola, mas eu já sabia o que eu ia fazer na faculdade. Daquilo, né? Eu já tinha certeza desde o começo. Não, é curioso isso, porque eu tive uma época de rebeldia, assim, também, final do ensino médio. E aí, o que você vai fazer? Queria muito... É aquilo, sempre pensei em fazer direito. Mas quando eu me formei, eu falei assim, será que é isso que eu quero? Ah, não sei. Aí eu fiquei 1 ano sem estudar, só trabalhando. Trabalhava numa loja de cosmético, né, de vendedora. Aí eu lembro que chegou no final desse ano, minha mãe me chamou e falou assim, Gabriela, é o seguinte, hoje eu tenho condição de te ajudar a pagar uma faculdade. Mas não sei como é que vai ser amanhã. Então, ou você entra agora numa faculdade, menina, ou você não vai estudar mais. Eu falei, acho que tá na hora de eu começar a fazer a faculdade. E quando você entra, né, pra trabalhar de vendedora ou pra trabalhar de alguma coisa nesse tipo, você meio que fica preso, né? Porque o salário, é muito maior do que o salário de um estagiário. E se você se acostuma a viver com esse padrão de vida, você não consegue entrar na faculdade depois. Exatamente. Faz diferença, né? Querendo ou não, você... Imagina, 17 anos, a gente Sim. quer ganhar dinheiro pra gastar com roupa, com sapato e ajudar no que pode em casa. Mas assim, não tem nada na cabeça. É o momento de você pensar assim, esse dinheiro aqui eu não ia estar recebendo. Então, vamos partir do estágio, vamos receber pouco e tocar. Isso. Porque se você entra num trabalho ali de segunda a sábado, que você recebe a comissão pelas vendas, você nunca vai conseguir sair para fazer um estágio. Mas aí você entrou na faculdade, você já pensava no direito criminal por esse contato que você tinha, ou não? O direito criminal foi um negócio que surgiu dentro da faculdade ou depois? Direito criminal. Sempre. Mas nem sempre eu consegui estar nele. Sim. Né? Eu entrei na faculdade, meu pai me ajudava a pagar. Eu comecei a trabalhar numa associação de autores e compositores musicais. Então eu tinha já um caminho ali para seguir no direito autoral. E é um trabalho gostoso e tal, mas eu sempre pensando no criminal. E aí nunca consegui um estágio no criminal até o 4º ano da faculdade. Aí eu estagiei por 3, 4 meses com um advogado criminalista. Eu já tinha sido picado pelo bichinho, mas aí aquilo foi, assim, absurdo de grandioso, assim, né? De ver na prática, né? De ver na prática tudo, atrelado àquilo que eu, querendo ou não, já tinha ali visão, né? Por conta de frequentar o ambiente com o meu pai. Então eu já meio que sabia que era ali, porque ali eu já tinha um encaminhamento, eu já sabia como conduzir, como agir, como entrar, como sair, né? Então foi nesse sentido. Mas aí eu me formei e eu era estagiário da Defensoria Pública, concursado. E ao encerrar a faculdade, eu pedi extensão do estágio por mais 6 meses, porque eu não sabia o que fazer da vida. Eu não tinha cliente, eu já tinha passado na OAB, mas eu não tinha cliente, eu não sabia o que fazer, não sabia se procurava emprego, se ia empreender, o que eu ia fazer. Eu falei, eu vou pedir extensão. Fiquei mais 6 meses ganhando R$671. E nessa época, e aí olha que curioso, o último ano, eu fiquei 2 anos e meio na Defensoria Pública. O último ano e 3 meses, eu estava no Tribunal do Júri, lá da Barra Funda. Sensacional, hein? E eu não fui para a área do Tribunal do Júri. Isso é até uma curiosidade que algumas pessoas têm na faculdade. Todo mundo enxerga o Tribunal do Júri como, nossa, é o grande ápice da advocacia. Não necessariamente. Você tem advogados que atuam no criminal, militam há anos e não fazem júri. Você nunca sentiu essa vontade ou, sei lá, nunca teve uma oportunidade? Eu costumo brincar com alguns amigos, né, que são especialistas, inclusive em Tribunal do Júri. Eu tive e tenho alguns casos de Tribunal do Júri, só que eu não vou nem pro plenário. Eu já ganho logo na primeira fase, sabe? Eu não preciso disso, já pronuncia, já era e tá tudo certo. Brincadeiras à parte, eu tive 3 casos de júri anteriores que foram impronunciados. Tenho um em andamento agora que vai acontecer a audiência de primeira fase ainda em setembro. E tenho um caso que veio para nós já com ele condenado em fase de recurso, que inclusive a gente conseguiu uma liberdade para ele, assim, que foi grandiosa. Daqui a pouco eu conto.
Ai, show. Então você se formou, ficou esses 6 meses aí, ainda na Defensoria Pública, tentando decidir o que você ia fazer e depois? Como é que foi isso? Aí eu saí da defensoria, recebi a última bolsa de R$ 670, paguei o cartão de crédito, que era 500 e alguma coisa. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro e foi assim, foi muito simbólico e literal. E eu já estava naquela fase, formado, advogado, né? Não vou ficar choramingando dos meus pais, pedindo ajuda. Sim. Uhum. E aí as coisas acontecendo e minha conta ficando negativa. E aí um belo dia bateu, sei lá, R$ 1.000 negativo na conta. E eu quietinho. Aí tinha um cara que meu pai levava o carro para arrumar, um enteado dele tinha sido preso por furto, alguma coisa assim. E aí meu pai falou, meu filho é advogado e tal. Ah, então tá bom, faz o pedido de liberdade dele. Quanto você vai cobrar? Eu olhei a conta, menos 1.000. 1.000. Nossa, Só preciso zerar. Só preciso não ficar devendo pra ninguém. Só deixá-las por elas. E aí eu fiz e graças a Deus obtivemos êxito. Na época ainda, né, não tinha custódia. Foi, nossa senhora, entregando a idade, né? Então, mas foi bem legal e consegui essa liberdade. Só que aí o caminho da vida, por conta da necessidade de ter o dinheiro, foi me levando para outros caminhos, né? Então eu trabalhei no trabalhista, no cível, mas aí logo com um ano e pouco eu consegui um trabalho no criminal. Em outro escritório. Em um escritório, eu era contratado, ganhava R$ 1.500, né? A gente sabe a dureza que é esse início de carreira. Exato. E era um escritório que advogava para todas não, mas tipo 90% das financeiras, de financiamento de veículos. Sim. E aí a gente trabalhava com a recuperação desses veículos objeto de Busca e apreensão. busca e apreensão, tal, na esfera criminal, o famoso NP. Sim. Aquele golpezinho que existe até hoje, né, do financiamento, o cara leva o carro e a gente trabalhava na recuperação desse carro, instaurando inquérito, pedindo o bloqueio do veículo e localizando ele. E essa coisa do empreendedorismo na advocacia, quando que surgiu de... Acho que é querer você querer ser seu próprio chefe, né? A gente tem muito disso, assim, quando você tem um pensamento mais empreendedor, eu sempre falo que existem perfis. Vão ter perfis de pessoas, ainda que advogados, que vão querer ter aquele horário de início, horário de saída do serviço, ter É perfil, né? Exato, é perfil. Você enxergou logo de cara que você tinha esse perfil e depois foi desenvolvendo outro, ou não? Você já sempre quis empreender na advocacia? Eu sempre quis empreender, mas eu não sabia como. Não sabia por onde começar, não sabia como fazer, mas eu tenho 16 anos que eu sou advogado. Metade desse tempo, os primeiros 8 anos, eu trabalhei para alguém. Eu carreguei tijolo, carreguei areia, carreguei tudo. Mas foram 8 anos incomodados. Sim. Eu não sabia o que fazer, como fazer, eu estava ali como funcionário de alguém, eu sabia me portar como funcionário, mas internamente sempre incomodado. Aqui não é o meu lugar, aqui não é onde eu vou brilhar, aqui não é onde eu vou alcançar meus objetivos. E aí em 2017 eu trabalhava com uma pessoa que hoje é meu amigo na esfera trabalhista. Eu trabalhei 2 anos com ele, de 2015 a 2017. Em 2017, mais ou menos nessa época, eu e alguns amigos estávamos combinando a nossa primeira viagem internacional. Obviamente, Orlando, né? O brasileiro é muito... E aí, eu liguei para ele, falei, chefe, beleza? É o seguinte, meados de outubro a gente está combinando uma viagem, eu queria saber se eu consigo 20 dias de férias nesse período. Aí ele, no telefone, assim, broxou, sabe? Falou, poxa, Brunão, posso falar com você amanhã? Aí eu fiquei sem entender aquilo, mas falei, tudo bem. Cheguei no dia seguinte no escritório e falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu ia falar pra você só no final do mês, mas como você veio com esse pedido, eu vou te antecipar. Eu não tenho dinheiro pra te pagar, vou ter que te demitir. Nossa. Bom, a viagem caiu por terra, porque você já não tinha dinheiro pra ir pra Orlando, né? Nossa. E aí foi assim, aí foi aquele... Eu falei, cara... E você era associado? Eu era associado. Eu falei, eu não posso depender disso. E aí eu sentei com a minha esposa, falei o seguinte,
Já era casado? Fui demitido. Orlando, esquece. Nós vamos ver a galera lá e vamos ficar triste aqui. E não sei o que. Ela, não, tudo bem, faz parte, vamos à luta, não sei o que. Aí eu falei, não, pera. Essa é a hora, então, de eu parar de procurar emprego e focar em mim. E aí eu fiz a maior loucura da minha vida. Nossa, grande loucura, né? Peguei o valor da rescisão do meu trabalho, que foi R$10.000. Paguei as passagens à vista e paguei o hotel à vista. Virei pra Susan, minha esposa, e falei, ó, passagem e hotel tá pago. Ela, você é louco? Eu falei, eu tô sendo. Isso aconteceu no último dia do mês. No dia 14 ou 15 do mês seguinte, eu tinha fechado um contrato de mais de R$100.000. Nossa Senhora. Que eu paguei a viagem à vista, eu troquei de carro, sabe? Eu reformei o apartamento, foi a mudança de tudo, assim. Então, assim, lógico, a gente precisa estar preparado, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter objetivo, mas a sorte acompanha quem é incomodado também. A gente sempre vai precisar desse momento da loucura, né? Sim. De falar assim, agora eu vou saltar, né? Bruno, você falou que a sua esposa é advogada trabalhista. Isso. E ela trabalhava sozinha ou ela trabalhava, era contratada? Disso que a gente vinha falando, o perfil dela é um perfil mais de trabalhar em empresa, né? Nesse sentido. Então ela sempre trabalhou em escritórios ou empresas, né? Hoje ela tá lá comigo. Né? Mas nesse momento ela estava trabalhando numa empresa. Trabalhando numa empresa. Eu achava que a história ia ser mais ou menos assim. Eu trabalhei lá 8 anos, juntei um dinheiro, e aí juntei com a minha esposa e abri um escritório, não. Foi totalmente o oposto. Então, e aí, até complementando, em 2017 eu tive essa decisão, que foi um rompimento, né? Assim, foi disruptivo para minha vida. E aí, desse meio de 17... eu comecei a... Desculpa só te atrapalhar, mas só uma pergunta. Você já tinha uma filha, né? Já. Loucura Minha mesmo, filha né? tem 16. É loucura mesmo, né? Apartamento parcelado. Antes de eu sair desse escritório, teve dias que a gente precisou decidir de ir trabalhar de ônibus. Não podia ir de carro porque não tinha dinheiro para gasolina. Não ia fechar as contas. Sabe? Era tipo, meu salário de R$2.500, R$3.000, mais o da Susan, que ganhava mais que eu, mas não fechava a conta. E aí, então, eu saí, tomei essa decisão, fechei um contrato de mais de R$100.000 à época, que foi, assim, grandioso, tive todo o crescimento, e aí eu me tornei eu entrei num novo limbo. Eu não trabalhava para ninguém e também não tinha um escritório. Então eu era o not guilty. Eu era o cara que o escritório é o carro. Tava todo dia visitando gente, delegacia, fazendo amizade, criando conexão, contatos, clientes, almoçando com pessoas que poderiam ter algum tipo de... E aí isso foi crescendo, essa rede, até que em 2020, no início da pandemia, eu iniciei meu primeiro escritório, dividindo despesas com o escritório que havia me demitido em 2017. Caramba, que legal. E aí já começamos, assim, num nível legal, escritório na Faria Lima e tudo mais. Fiquei lá o período de pandemia inteiro, até que eu sou da Zona Norte de São Paulo, eles também, e aí eles resolveram mudar o escritório para a Zona Norte. Nós tentamos algum local para que ficássemos juntos, não foi possível. Aí separamos e aí eu tô há 4 anos com o meu escritório físico aqui na Zona Norte. É o salto da loucura, né? Não, e esse escritório que vocês montaram na Faria Lima já tinha pandemia ou foi antes de começar a pandemia? Foi um pouquinho antes da pandemia. A pandemia se instalou Só sortudo pra caramba. A pandemia se instalou acho que em março de 20. Isso. Foi, março de 20. Cara, foi na virada de 19 que a gente começou lá. Nossa. Acho que foi isso. E aí a pandemia inteira... Agora de Páscoa. Eu tenho uma estrutura, eu tenho escritório, Faria Lima, né? A avenida hoje acho que mais disputada do que a Paulista, como a Paulista era antigamente. Eu tava lá e não podia usar aquilo a meu favor. Um aluguel caríssimo, um condomínio que devia ser uma fortuna também. Um escritório lindo, sabe? Assim, sala de reunião com vista pro jockey. Nossa, aquele sonho, né? O sonho de consumo. Lindo, maravilhoso. E aí se tornou um elefante branco também.
Mas você sentiu em algum momento que sair, por exemplo, desse escritório na Faria Lima e ir para outro, você estava tendo um retrocesso na sua carreira? Muitas pessoas me perguntam isso e estruturalmente pode parecer que sim, mas eu respondo o seguinte, em 21 e 22, 21, 22 e o ano passado eu fechei os 3 maiores contratos que eu já tive. Esses 3 clientes nunca me perguntaram onde era o meu escritório. Uhum. Às vezes a gente fala até do jovem advogado, né? Não, porque eu tenho que necessariamente montar meu escritório logo de cara. Se não tem dinheiro para bancar, vai procurar de alguma outra forma, né? Porque Exato, senão você não sai do lugar, né? Se conecte. Se eu tiver alguém que se conectou comigo, que não tem onde atender e tudo mais, chegar, Brunão, cara, eu tô com um cliente que seria interessante ter um espaço. Você me empresta? Empresto. Exato. É nesse sentido, né? Assim, e aí, até entrando um pouco na questão de posicionamento, a gente precisa aprender a projetar quem a gente quer ser. Sim. Não é mentir, não é enganar, não é inventar. Mas onde você quer estar daqui 6 meses? Onde você quer estar daqui 6 meses? Que imagem você quer passar? Que imagem você ainda não alcançou e quer passar? Projeta ela desde já. Né? Tem uma frase do Jim Rohn, que é um cara investidor e tal, sobre dinheiro e tal. Ele fala, sabe qual é a primeira coisa que uma pessoa que ganha 1 milhão deve fazer? Ela deve se tornar efetivamente um milionário. Um milionário, exato. Não Começa basta aqui, ter. né? Não é só no bolso, né? Então, assim, o que você quer ser, que posição você quer passar, que tipo de advogado você quer ser reconhecido, se Exato. demonstre desde já. Treine até se tornar. E o treino nada mais é do que a repetição da prática. A gente fala dessa questão de posicionamento. Você teve também uma sacada com relação ao posicionamento digital, da necessidade de você se mostrar como um advogado dentro das suas redes sociais para isso, de certa forma, te conectar com negócios, com pessoas? Você percebeu isso? Em que momento que isso Sim. aconteceu? Eu percebi isso no meio da pandemia ali, quando eu tive o início nessa questão de marketing digital, quando eu entendi que ali era o mercado. E a primeira sensação foi, nossa senhora, por que eu não vi isso antes? Né? Porque a água já não estava tão limpa. Era um mar azul no ali, início, né? Oceano azul, né? E a gente estando nesse meio, e aí eu também trouxe um posicionamento nesse sentido, que eu sofro abordagem de diversos advogados, colegas, e vocês também devem sofrer no sentido não negativo, né? De ter esse tipo de contato. E eu, desde o primeiro contato que eu fiz com o primeiro advogado que eu me conectei, eu optei em me posicionar como um igual. E não assim, o Thiago, ele tem uma família de advogados, ele tem um nome, ele tem um peso. Não vou chegar nele e falar, Thiago, eu sou seu fã, que legal me conectar com você. Eu tô meio que me diminuindo, me rebaixando. Então, e aí, Thiagão, beleza? Cara, você tá lá no fórum amanhã, vamos tomar um café, é de igual para igual. Sim. Esse posicionamento faz muita diferença. Tem um reconhecimento igual, né? Você sente, Thiago, a necessidade hoje de se apresentar mais em mídia social, como um advogado? Seu perfil hoje não é um perfil voltado para isso. Né? Eu tenho dificuldade de focar exclusivamente nisso. E eu sei que isso pode me prejudicar, porque a pessoa, quando o cliente vai atrás, muitas vezes ele quer ver o advogado, né? Exato. Mas por um período eu tinha um perfil que era exclusivamente sobre a advocacia, mas sentia muita dificuldade também em tocar as duas coisas. No final das contas é muita coisa pra gente fazer. Exato. E aí o trabalho consome a gente e nos limita nesse sentido, né? Vocês sabem que até hoje eu tenho muita dificuldade de rede social. E não é a dificuldade da vergonha, porque eu não sou uma pessoa tímida. Mas essa questão da exposição. Porque o que você percebe? As pessoas querem ver, mas eles não querem ver só eu peticionando, eles querem ver alguma coisa minha. E eu acho muito doido sabe, como que eu vou mostrar eu, Gabriela? Porque, querendo ou não, na rede social é uma limitação. A gente vai mostrar aquilo que a gente quer.
Mas eu não sou só aquilo que tá na rede social. Eu acho que a grande dificuldade hoje que a gente tem na advocacia, e talvez o pessoal que está se formando agora, para ele seja muito mais fácil do que para nós, que nos formamos há mais tempo, é essa necessidade de você estar na rede social, você se mostrar na rede social, mas ao mesmo tempo você saber o limite, né? Até onde vai a sua vida pessoal, até onde vai o profissional, é profissional demais, é pessoal demais. Né, a minha esposa, ela trabalha com a internet, então a minha vida pessoal, ela é muito exposta, e a profissional muito menos. Então é totalmente o oposto. Eu tenho dificuldade de expor a minha vida profissional mais do que eu tenho de expor minha vida pessoal. Mas muito no sentido de, tipo, como que eu vou gravar indo pro fórum? Como que eu vou gravar entrando numa delegacia? Esse making off ali me incomoda, eu não consigo saber como me portar ali. Então tem gente que chega na porta da delegacia, manda alguém gravar e fala alguma coisa e entra na delegacia e não tá nem aí. Tem gente que põe pra gravar, vai fazer um júri e grava o júri. Eu fico, mas o que os jurados vão pensar vendo o advogado gravando ele fazendo o júri? Será que isso não influencia na decisão dos jurados? Então, muito doido, é muita coisa pra gente pensar ao mesmo tempo. E é uma questão... O que eu percebi das pessoas que eu me conectei e que são grandes expoentes na internet, dentro do direito. Eles não tratam isso como um tapa-buraco, como algo mais. Isso faz parte da rotina de trabalho. É trabalho, né? É trabalho. Né? E aí, a conexão, poxa, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? É a jornada. Você tem que mostrar a sua jornada porque a pessoa se conecta com a sua jornada. A Gabi, a história dela só ela tem. E aí vai ter 1 milhão de pessoas que vai se conectar com ela e vai ter 1 milhão que vai falar, não serve pra mim. Sim. A gente foca em quem? Em quem tá com a gente. E você sempre teve esse pensamento ou durante o início, quando você começou a se posicionar digitalmente, você tinha essa preocupação de caramba, será que vão falar besteira? Será que eu tô fazendo alguma bobagem ou não? Acho que eu sou por incrível que pareça, ou talvez não pareça, eu sou uma pessoa tímida, mas na rede social eu encontrei uma forma de me comunicar de forma direta e graças a Deus todas as pessoas que me conhecem através da internet e vêm falar comigo, falam, nossa, você é igualzinho. Isso é bom. Então, tendo esse alinhamento... Não é um personagem, né? E tem pessoas que você vê que se tornam personagens e tal, né? E aí são várias jornadas que a gente consegue aprofundar, estudar para buscar uma melhor forma, né? Como, por exemplo, arquétipos, né? Você é o governante, você é o herói, o inimigo comum... Você viu essa necessidade de estudar outras coisas além do direito para sua carreira como empreendedor? Muito mais. Hoje eu te diria que eu estudo os casos concretos que eu tenho, mas estudo de forma geral assim, eu diria que é 25, 30% do meu tempo de estudo. O resto são outras skills. São as soft skills, né, que a gente fala, né? Para poder complementar, né? De complemento, de leitura de pessoas, entendimento. E lógico, a gente traz para o direito, traz para a audiência, né? São situações bem legais. Você sabe que o Trincheira cresceu muito dessa necessidade da gente entender quais eram as dificuldades que nós tínhamos e que as outras pessoas têm. Mas já que a gente está falando de dificuldade e a gente gosta também de caos, você tem alguma história, alguma coisa para nos trazer? Algum processo que você atuou que trouxe um significado diferente em qualquer aspecto relacionado à sua carreira? Tenho. E é um caso recente. Faz 1 ano e 2 meses, mais ou menos, de uma colega nossa, advogada. Ela se conectou comigo no Instagram por conta de eu me apresentar e ser bem posicionado como um especialista em inquérito policial. E essa advogada, que hoje é uma amiga, ela estava sendo investigada por apropriação indébita. Qual que é o contexto? Ela foi advogada de uma curatela, se eu não me engano, e aí, ou de uma, como é que se diz? Uma interdição de uma pessoa, alguma coisa assim, e aí ela era advogada. E o curador que foi nomeado era o marido dela.
A pessoa que foi interditada era a sogra dela. O marido dela começou a cuidar dos bens da própria mãe. Ele tinha outros filhos de outro casamento. E aí, ele, enquanto curador ali, ele faleceu. Ela ficou viúva, essa minha amiga, essa cliente. E aí, os filhos herdeiros lá falaram que ela se apropriou de valores que eram da avó. Nossa E ela era madrasta dos... Ah, tá. E aí, assim, ela vinha com um advogado que eu respeito muito, de renome, não vou citar aqui por respeito a ele, é um cara que tá numa prateleira lá em cima. Ela vinha com ele, e aí ela não estava satisfeita porque ele dizia que o inquérito é isso aí, é só esperar. É só esperar, a denúncia vai vir, você vai ser denunciado, esquece. E aí ela trouxe o caso para mim, eu estudei, fomos na delegacia, que era em uma cidade do interior. Eu agendei com o promotor, conversei com o promotor, eu levei o extrato bancário dela, ao invés de esperar que pedissem quebra, alguma coisa, falei, olha aqui, ó, o dinheiro passou na conta dela sim, porque ela era advogada. Só que olha aqui, saiu. Ah, mas e essa outra conta? Tá aqui também, era a conta conjunta dela com o marido que faleceu. Tá aqui, ó, o cara pagou o cartão de crédito dele. O cara pagou não sei o que dele. Ainda que ela pode ter se beneficiado, porque era um casal, Sim. A conta era dele. Apresentamos isso pro promotor. O promotor, não, beleza, vou pensar, foi super receptivo. Vou pensar, a gente se fala. Aí passou 2 meses e nada acontecia. Eu virei pra ela e falei, vamos lá no MP. Peguei ela, levei ela lá, sentamos, eu, ela e o promotor. Falei, promotor, tudo bom? Lembra de mim? Lembro, tá? Putz, eu não resolvi ainda, né? Eu falei, então, ó ela aqui, ó. Então, ó, aqui ela quer resolver, vamos resolver. Conversamos, ela explicou a situação, batendo os documentos de novo, como eu havia feito. Ele, não, beleza, aí fica meio amarrado, né? Não, vamos ver, tal, acompanha lá, não sei o que. Passou 10 dias, arquivamento. Nossa. Ela, tipo, numa apropriação, sei lá, de 400, 500 mil reais, com um advogado, primeira prateleira, dizendo, não, é só esperar. E aí, assim, foi muito gratificante, porque foi uma vitória, dentro do nicho que eu gosto, e que causou um impacto positivo gigantesco para a pessoa. Eu falo que às vezes você arquivar um inquérito é melhor do que você absolver uma pessoa no processo, né? Detalhe, e não façam isso, eu não defendo isso. Pro bono. Aí hoje às vezes eu brinco com ela, se eu tivesse cobrado, hein? Nossa senhora. Podia cobrar no percentual ali, Podia né? ter pensado num êxito, alguma coisa. Não cobrei, fiz de coração. Foi maravilhoso. Ela teve o que ela buscava, se tornou uma amiga, e é isso que fica. Você falou com relação a honorários até o seu primeiro processo, né? Que foi quase com a salvação ali. Como que você fazia faz para precificar, principalmente com relação ao inquérito policial? Você precifica hoje até o fim do inquérito ou você tem uma previsibilidade de se virar processo judicial? Fazendo uma analogia e permitindo a brincadeira, eu vou trazer um conceito lá do direito de família. Quando a pessoa vai pagar alimentos, tem aquele binômio, né? Necessidade barra possibilidade. Eu analiso isso. O tamanho do problema, né? A possibilidade financeira da pessoa, o alcance financeiro, e aí a gente vai adequando. Se eu vejo que não é possível o máximo de honorários naquele momento, eu desmembro, por exemplo, com as etapas que vêm a seguir como cláusula de êxito. Por exemplo, eu visualizo que o cara corre o risco, ou já teve uma busca e apreensão, teve bloqueio de bens, bloqueio de contas, etc. E aí eu falo, olha, tem tanto aqui bloqueado na sua conta, se eu liberar, tanto por cento. Né? Teve busca e apreensão, teve apreensão de bens, se eu recuperar os bens, tanto por cento. Se eu tiver arquivamento do inquérito, tanto por cento. Que aí a pessoa também sente que você está motivado a buscar aquele resultado, né? Então fica uma troca mais equilibrada. Mas você coloca um valor fechado e coloca as cláusulas em porcentagem desse valor fechado? Geralmente é assim, né? O último caso que eu tive nesse sentido, eu cobrei um valor fechado para o inquérito, aí ele tinha 400, 500 mil reais bloqueados, cobrei 10% desse valor,
E aí os bens bloqueados, eu fui cobrar porcentagem, ele falou, aí não. Falei, por que não? Né, porque eu tenho 20 caminhões bloqueados, eles totalizam, tipo, 10 milhões de reais e não sei o que, se eu cobrar porcentagem, eu quebro. Eu não tenho nem Mas falou pra ele, dinheiro. mas você não tem 10 caminhões. Tá tudo bloqueado. Deixa eu te explicar uma coisa, você não tem isso. Aí É só me dar um caminhão. Aí na questão dos bens móveis, foi um valor fixo. A gente vai adaptando, Uhum. né, mas até fica a dica para os advogados nesse sentido. Você não vai conseguir, você não se sente segurança de cobrar um valor mais alto para a defesa, para o trabalho, cobra o que você consegue e coloque valores de êxito posteriormente. Isso é interessante. É algo que eu não fazia. A gente faz também. Eu não enxergava... É muito maluco isso, né? Eu não enxergava um êxito de uma absolvição, de um arquivamento, como algo financeiramente rentável. Depois de muita conversa, acho que uma vez a gente até conversou sobre isso, que eu falei, nossa, realmente faz sentido isso. Até a questão do próprio bloqueio de bens. Tem renda, tem algo rentável financeiramente ali, né? E tem também até, outra cláusula legal de pôr no contrato, é aquela do artigo 24, talvez, de antecipação de honorários de bens bloqueados, de valores bloqueados, né? Você consegue levantar já seu pagamento e garantir o seu, se o cara falar, tá tudo bloqueado, eu não tenho nada. Né? Porque no criminal se diz muito, né? Recebe na frente. Sim. Cara, é muito difícil receber na frente. Não tem nem como. Não, e nessas operações grandes que eles bloqueiam tudo, às vezes não tem o que fazer. Você tem que receber na frente daquele estélio pequeno ali e tal, que você vai cobrar o valor da sua defesa, o cara, não, parcela aí, o cara não paga nem a primeira. Mas em casos grandes, que vale a pena o trabalho, a exposição e tudo mais, eu acho que não cabe muito isso, né, de na frente. Sim. Acho que tem que ser assim. E tem algum tipo de processo que você goste mais, alguma matéria específica do direito que você goste mais de atuar? Eu gosto muito das fraudes. Eu gosto muito de trabalhar com fraude. Estelionatário, eu falo que trabalhar com estelionatário você tem que cobrar o dobro, né? Porque ele vai dar o golpe até no advogado. E essa lição eu tive com meu pai. Quando tiver um cliente estelionatário, cobra o dobro. Fala pra ele que ele pode pagar metade logo de cara e aí tá pago. O resto é lucro. Mas eu gosto muito de trabalhar tanto dentro do inquérito, nas fraudes, tanto para desmistificar isso para o investigado e também para a recuperação de crédito para vítimas. Hoje a gente tem um nicho ali dentro do escritório que são vítimas que sofreram golpes, que caíram em fraudes das mais simples às mais complexas, mas que a gente trabalha a recuperação de valores e é bem legal. E no escritório, hoje, você foca muito mais na prospecção? Você faz essa subdivisão de, olha, eu vou atuar mais aqui na prospecção e você vai atuar mais na parte técnica de confecção de peça, ou não, você faz tudo? O meu escritório ele é bastante enxuto. Até um mês atrás eu estava contando comigo 5 pessoas. Hoje somos 3. 2 saíram. E o meu modelo é buscar o máximo de ROI possível. Então, fazer o máximo, ganhar mais com menos custo. E aí, hoje, o meu ROI no escritório, o meu retorno sobre a operação do escritório, me dá um lucro de uma margem de 70%, 72%. Você tem um custo muito mais baixo, Exato, né, em cima disso. Entendeu? Então, assim, eu ainda não consegui me desvencilhar de certas atividades. Mas você gostaria ou não? Você gosta da atuação técnica? Eu gosto de todo o passo a passo que eu faço, desde a prospecção até a entrega efetivamente. Mas hoje, se eu tivesse que abrir mão de algum desses pontos, seria a parte técnica. Porque eu acho que a parte técnica ela é a mais fácil de ser treinada, de ser preparada, né, de colocar alguém que fale, olha, a estratégia é essa, escreve isso aqui. Eu acho que a parte comercial, a parte empresarial é o coração ali. Eu demorei a ver isso, hoje vendo dessa forma eu vejo o quanto foi mais lucrativo para mim. Né? Fazer a apresentação, a venda, né, a valoração de todo o trabalho. Sim.
E você, Thiago, lá vocês têm subdivisão ou não? A gente tem um pouco. O meu pai agora ele tá na OAB, né? Então ele não fica tanto no escritório. Mas assim, alguns atos específicos ele tá sempre presente. Uhum. E de resto a gente meio que divide, só que todo mundo vê tudo, sabe? Sim. Pra ter uma checagem pra não deixar passar nada. Então, somos lá em 4, né? Uhum. Então meio que passa sempre por todo mundo. Todas as partes. É que não pode sair nada com erro, né? Não tem margem para erro, Não né? tem margem Podemos ter pra essa erro. margem. E nessa questão da sua atuação no inquérito, em que momento que você percebeu que era lucrativo financeiramente e também fazer alguma coisa pro processo, ou não? Foi uma coisa que aconteceu e falou, nossa, acho que isso daqui é Olha. bom, olha, de repente. Não, foi assim, eu observando, sou muito observador e muito analítico, né? E eu gosto de métricas, eu gosto de entender o que eu preciso fazer para ter aquele resultado, né? Porque quando você controla os números, você controla tudo praticamente. E na questão do inquérito propriamente dito, eu percebi que quando o cliente tem consciência da importância do inquérito, Uhum. você vai aqui em cima. E aí é esse o trabalho. Conscientizar a pessoa de que há um trabalho a ser feito. E é um trabalho muito difícil, porque, no exemplo que eu dei, há advogados criminalistas que não acreditam no inquérito. Que acha que é... Não acreditam que é possível fazer um trabalho no inquérito. E eu sou de uma linha lá de trás, de quando eu comecei a falar sobre inquérito no Instagram, de que nos manuais, você vai ver lá a parte de inquérito, é um capítulo de 5, 10 folhas. Não existe contraditório no inquérito. Pronto, Primeira próximo. coisa, não existe Próximo capítulo. O inquérito é idoso. E eu defendo que o contraditório no inquérito, quem faz é o advogado. Sim, O advogado é o juiz de garantia do inquérito. sim. Porque se eu tiver no inquérito, eu peço prova, peço. O delegado produz, ou se precisar de alguma medida securatória, ele representa para o promotor, tudo vai ser produzido, vai chegar no processo, nós vamos rasgar tudo? Não, tem validade aquilo. Uhum. Então, por que dizer que não tem contraditório? Né? E ainda mais agora, com a questão do juiz de garantia, é mais uma prova de que há contraditório, porque o juiz de garantia, ele vem para garantir, Uhum. e o que é a garantia? Ampla defesa, contraditório. Então, para que tem um juiz de garantias, se não há garantias? Com certeza. Queria ver, Bruno, se você tem alguma dica para dar para o pessoal que está assistindo de algo que você tem que fazer no inquérito, que vai auxiliar, uma coisa específica, às vezes um toque que o pessoal não sabe, que pode ajudar. Tem alguma coisa ali? O seu cliente foi intimado para comparecer na delegacia. Você leva ele de cara, você vê antes, você pede para ele ficar em silêncio, é uma regra, não sei. Alguma coisa assim, tem algum toque? Tem vários insights bons. Primeiro de tudo, eu não sou adepto do todo mundo em silêncio ou todo mundo fala tudo. Cada caso é um caso. Sim. E o inquérito, por ser um procedimento informal, ele não segue o passo a passo de um processo, por exemplo. Então, você ouve a vítima, aí depois você ouve uma testemunha de defesa, aí depois você produz uma prova pericial, aí você volta para ouvir a vítima de novo para complementar, então é um balaio. A sagacidade do advogado está em entender esses andamentos, em antever esses andamentos e proteger aquele que é o seu constituinte. Então, você está pelo investigado, recebeu uma intimação, eu digo para o cliente, eu sou seu escudo, eu vou na frente. Se tiver bala, vai ser em mim, não vai ser em você. Né? Não apresenta o cliente. Eu tenho um caso recente agora no DEIC, suposta denúncia anônima, cliente intimada. E eu vou explicar o porquê. Suposta denúncia anônima. Eu vou explicar o porquê do suposta, porque é muito suposta mesmo. Cliente foi intimada. Aí vai o Bruno lá no DEIC. Tudo bom, beleza? Queria dar uma olhada no procedimento aí. Cadê a cliente? Tá aí? Não, vim olhar o procedimento. Não, doutor, é intimação aí, denúncia anônima. Tá bom, deixa eu ver a denúncia. Não, doutor, ela é anônima? Falei, tá bom.
pega uma canetinha e rabisca o nome da pessoa, se tiver alguma identificação, mas eu quero ver qual é a denúncia para eu saber do que ela vai se defender. Não, doutor, seguinte, não tem. Não vou mostrar. Então tá bom, então o cliente não vem. Ah, doutor, não vai trazer? Eu vou fazer relatório, vai instaurar. Falei, você vai instaurar com o relatório? Vou. Eu vou arquivar. Ele, como? Falei, você é policial, você sabe. Não se inicia uma investigação através de denúncia anônima sem o mínimo de diligências preliminares para embasar aquela denúncia. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, beleza? Beleza. Ficaram meio bravos, assim. Instauraram o inquérito. Me ligaram um dia, que aí eu deixei meu contato lá, porque aí eu já, mesmo nessa questão, eu já consegui criar um vínculo. Falei, beleza, vai instaurar? Toma meu telefone, a hora que quiser, me manda mensagem que eu trago ela aqui. Não precisa nem mandar viatura na casa dela, porque eu já estou protegendo ela para ela não ter uma viatura na porta da casa dela e tal, aquele constrangimento. E até pro policial é menos trabalho, né? Ele também não quer isso, né? Pra quê que eu vou sair daqui se ela pode vir a mim, né? E aí deu certo, ele me ligou. Oi, doutor Bruno, tal, intimação, quando que a gente pode marcar para sua cliente? Ah, deixa eu ver, já te respondo. Tal. Ah, você consegue passar aqui? Falei, olha, eu tô saindo de tal lugar e daqui uma hora e pouco eu tô aí. Ele, saindo de tal lugar? Falei, eu tô aqui, eu tava no IC. Você tá no IC? Falei, tô, mas já eu tô aí. Ele, tá bom. Aí eu cheguei lá, ele, doutor, o que você tava fazendo no IC? Totalmente curioso, assim, né? Falei, cara, eu tenho alguns casos que tem perícia pendente, eu tenho alguns amigos lá, eu fui ver qual é o andamento da perícia, o que vai acontecer, né, se eu consigo complementar com algum quesito e tudo mais. Putz, minha mulher é policial e ela tá num disparo acidental de arma de fogo e tem uma perícia pendente dela lá, você não consegue ajudar ela? Não consegue defender ela? Então, né? Aí, olha que legal, de um policial carrancudo, né, totalmente truculento ali, eu ganhei o respeito dele na parte técnica por não apresentar a cliente. Depois, eu demonstrando a minha rotina para ele de uma forma sutil, conectou para um possível novo cliente. Exatamente. Então, assim, resumindo as dicas, né, que a gente até fugiu um pouco. Advogado vai na frente. E é na frente sozinho, né? Não é na frente com o cliente aqui. É na frente nem levando o cliente sozinho. no colo. Entender o alcance, entender, para além dos documentos, o ânimos que há naquele ambiente, né? A minha cliente, por exemplo, depois de alguns encontros, entendemos que ela não é o foco principal. Ela é o foco inicial, porque sabem que dela vai pulverizar outras coisas. Entendeu? E aí, por fim, nesse caso, a gente está finalizando o HC para trancamento, subiram alguns documentos para o inquérito, e aí o relatório que subiram está dizendo que há uma denúncia anônima em outro inquérito de fraude a seguro de veículos, em que mencionaram ela por ela fazer divulgação de jogos de azar. Nossa. É suposta ou não é suposta denúncia anônima? Meu Deus. É o puro interesse de, né, aquela informação que vem, eles, graças a Deus e ao nosso trabalho, muitos policiais ainda não sabem como esquentar uma informação para trabalhar ela corretamente, né, e aí a gente ganha campo com isso. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande no início da carreira, de entender que, assim, o ambiente policial não é um ambiente amigável no sentido de, olha, você é meu parceiro, vem aqui, traz aqui o cliente que a gente vai resolver, doutor, imagina, a gente faz... E ao mesmo tempo você também não precisa chegar batendo e brigando, né? Porque eu lembro que quando eu iniciei a advocacia, falavam assim pra mim, quando você chegar na delegacia, já tem que chegar com 2 pés no peito e brigando com todo mundo e tal e tal. Eu falava, nossa, mas esse não é o meu perfil, então eu vou tentar do meu jeito, vamos ver se vai dar certo. Não que o meu jeito seja nosso perfeito, mas você chega com educação, numa boa, e mostrar a técnica. Porque às vezes você fazer o que eles querem é você demonstrar que você não sabe o que você tá fazendo lá, né? Você não precisa nem entrar em conflito e nem acatar o que está sendo pedido sem nenhum questionamento. Tem uma frase que eu uso muito, que é muito verdade, que é: a cortesia não compromete a valentia.
Uhum. Você ser Gostei. educado não significa que você não vai ser combativo. E para eles, inclusive, eu ali dizendo que não ia trazer a cliente para ser ouvida naquele momento de denúncia anônima, eu usei a linguagem deles ali e falei, chefe, não me leva mal, mas eu não vou te dar atestado de Locke, né? Que advogado sou eu, criminalista, que trago a cliente mediante uma intimação de apuração preliminar de denúncia anônima. Pô, aí não dá, né? Exatamente. Não, doutor, então, eu vou fazer o relatório lá, vai instaurar, viu? Tá bom. Instaura, Eu né? sigo meu caminho, você segue seu caminho e tamo junto. O instaurar um inquérito não é o pior dos mundos. Não. Faz parte. Nem o indiciamento é o pior dos mundos. Né? Exatamente. Tem vezes em que você chega na delegacia, vem uma intimação, ó, a gente vai indiciar, doutor. Vai indiciar? Então vai indiciar indireto, que eu não vou trazer, não. Você já sabe que você vai indiciar, então indicia indiretamente. Vou trazer minha cliente aqui pra ela ser indiciada. Você sabe que, assim, curiosamente, há umas 2 semanas atrás, eu fui acompanhar um cliente na delegacia, e aí tem aquele desespero, né? Não, eu quero provar que eu não tenho nada a ver, que eu sou inocente, que é isso, que é aquilo. Calma. Caso de fraude também, fraude bancário relacionada a financiamento de veículo. Fui até lá, primeiro que assim, primeira vez lá já tive que chamar a prerrogativa porque eles não queriam dar acesso ao inquérito policial. Não, eu tenho direito. Não, é sigiloso. Eu tenho procuração, eu tenho direito. Não. Aí, primeira confusão foi essa. Beleza, tive acesso, falei, o negócio não tá muito bom. Fui conversar com o cliente. Não, porque eu quero ir, porque eu quero falar que eu sou inocente, porque eu quero. Olha, não é bem assim, tem elementos ali que estão complicados pra você. Elemento, relatório do COAF, relatório financeiro, aquela coisa toda. Aí eu falei, olha, você tem certeza? Porque a gente vai fazer o seguinte, você pode até se apresentar de maneira espontânea, vai ficar em silêncio nesse primeiro momento, depois que a gente tiver acesso a tudo, porque tinha muita coisa sigilosa, ainda tem muita coisa sigilosa, a gente avalia e vê como que vai funcionar. Beleza. Chegamos lá, conversei com o delegado. O delegado, doutora, vamos ver como é que vai ser. Conversei com o investigador. Aí o investigador foi até bacana, virou pra ele e falou assim, sua advogada não te deu orientação pra você ficar em silêncio? Porque tem aqui o relatório, ele Falei, então, vamos ficar em silêncio, você demonstra sua boa vontade em comparecer, mas ao mesmo tempo você não vai trazer prejuízo pra ninguém. Legal. Tem os relatórios do COAF, mas não tem extrato financeiro nenhum dele. Aí o delegado virou pra mim e falou assim, doutora, vamos fazer o seguinte, então, ele fica em silêncio aqui agora, e aí você traz os extratos financeiros dele. Com certeza, vamos fazer o seguinte, então. Não, doutor, porque é o seguinte, são 2 imputações, né? Na verdade, acho que são 3. Estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele, porque no estelionato eu vou indiciar. Falei, você vai indiciar no estelionato? Vou. Mas aí a lavagem de dinheiro, se você trouxer os extratos aqui, a gente avalia, né? E aí pode ser que eu livre ele do... Falei, ok, sem problema nenhum. Fomos embora, passou um tempo depois que acalmou os ânimos dele com relação a outras coisas, saiu aquela decisão do STF, dos relatórios do COAF, que precisa necessariamente da determinação judicial. Aí eu enviei a decisão para ele e falei assim, tá vendo? Não vamos mostrar nada agora, porque pode ser que lá na frente a gente consiga anular tudo o que aconteceu até agora. Sim. Vamos sem desespero? Não, tá bom, então vamos sem desespero. Então acho que a gente precisa muito desse feeling também de saber conversar com o cliente, dar tempo ao tempo pra ele entender que não é só chegar lá, falar que é inocente, vão acreditar em você, tchau, vamos embora e acabou, né? Os clientes trazem muito aquela visão do quem fala a verdade não merece castigo. Isso. Ou, né, aquilo que na delegacia se usa muito, quem cala consente. Isso. Então vem muito entrujado isso nas pessoas, né? E aí a gente fica ali, não vou dizer que somos o cego no meio do tiroteio, porque a gente tá visualizando tudo, mas é tiro de todo lado. É o cliente que tem ansiedade, é a delegacia que quer pressionar de alguma forma, aí tem o Ministério Público se manifestando. Cara, muita coisa, né? Brunão, você falou que você atua bastante em casos relativos à fraude. Você pega muito inquérito instaurado sem representação? Cara, porque, né? É uma forma de matar o caso. Alguns. Eu tive um recente. Qual que foi? Foi de uma pirâmide. A gente estava pela empresa,
E aí veio o caso para nós, tinha já umas... Não tinha muitas vítimas, tinha umas 8 vítimas talvez, mas o negócio era um pouco maior. Tinha umas 8 vítimas, e delas, tipo, 3 ou 4 não tinha representação. Uhum. Já tinha passado prazo e tudo mais, a gente foi conseguindo... ainda assim, o cliente quis ir formalizando algum tipo de acordo na esfera civil, né, mostrar, sei lá, um pouco de boa-fé, mas no criminal a gente consegue sim, e aí são detalhes tão pequenos, Sim, que tão são... simples, que resolvem vidas às vezes, né? Exato. Principalmente, a gente pegou muito coisas assim na parte ali da transição, né, que todos os casos nossos que tinha possibilidade de ANPP e que passou a necessidade de representação, a gente peticionou em todos os inquéritos. Sim. E deu certo na maioria, né? Deu certo, e a vítima sumiu e não sei o quê. E eu entendo, né, que a lei anticrime, quando inclui a necessidade de representação nos casos de estelionato, é até para que a vítima possa recuperar parte do valor. Sim. Então, muitas vezes, você fazer um acordo ali, coloca lá que a pessoa se retrata da representação, você vai e mata. São termos que a gente coloca em acordo quando a gente formaliza, né? Ó, beleza, ele vai te devolver o dinheiro, só que você precisa se retratar da representação lá, deixar bem claro. Ah, um caso curioso. Engraçado esse caso. Pegamos um cliente, ele estava numa apropriação. Ele é entregador de moto da Uber, e aí ele foi contratado por uma pessoa, pelo aplicativo, para pegar uma sacola no lugar e levar para a casa dela. Na chegada na casa dela, ele ia em contato com ela, ela não respondia, não atendia. Aí quando atendeu foi grosseira com ele ficou pé da vida. Ele pegou a sacola, pegou alguma coisa de lá de dentro e pegou para ele. Foi pela apropriação, porque ele tinha a posse legal ali da sacola, né? A NPP. Não, minto, denúncia. Aí a NPP. Beleza, vamos fazer a NPP. Aí a juíza, mas vamos deixar pro dia da audiência, que já tá marcada de instrução. A gente faz o NPP antes, se for o caso, tá bom. Chegamos na audiência. E aí eu vou contar exatamente nesses termos e depois vocês vão entender. Chegamos na audiência, falei, excelência, pela ordem, a NPP, o cliente tem interesse. Doutor, vou ouvir a vítima, vou ouvir ele, se ele for falar, depois eu decido. A juíza, não é nem a promotora. Não é nem a promotora, que é a titular da ação penal, que é quem deveria propor. A promotora lá quietinha. Excelência, eu acho interessante fazer o ANPP, né, a gente já resolve. Doutor, eu vou ouvir a vítima. Insisti a terceira vez. Doutor, é R$8.000 se quiser. Ele tinha se apropriado de uma bolsa. Assim, eu contratei e tal, não sei o quê. E quando chegou a sacola, tava faltando essa bolsa, não sei o quê. Tá, e qual o seu prejuízo financeiro? Nenhum. Como assim nenhum? O advogado do réu entrou em contato comigo e devolveu a bolsa. Bom, pessoal, a conversa tá muito boa, mas infelizmente a gente vai ter que parar por aqui por hoje. Brunão, obrigada, viu? Gostaria que você desse as suas considerações finais aqui pra gente. Olha, mais uma vez, repetindo o que eu disse no início, é um orgulho imenso estar com vocês, fazer parte desse grupo da Trincheira, poder participar ativamente hoje aqui, e como foi lá naquele primeiro encontro no ano passado ou retrasado, não me recordo, mas eu sou muito feliz de ter pessoas ao redor como vocês, amigos, pessoas ativas que sabem o que é realmente a trincheira penal, o dia a dia de barriga no balcão, de trabalho, de esforço, dedicação, sem aquele romantismo que alguns passam. E contem comigo, para o que for necessário, dentro dos meus 20 centavos de sempre, eu quero estar sempre junto com vocês. Se coloca assim, falando que tá disponível, coitada, tá ferrado. Amanhã. Toda sexta-feira aqui você vai fazer podcast agora, tá bom? E aí, Thiagão, suas considerações? Bom, queria agradecer a presença do Bruno, que pôde compartilhar com a gente um pouco da experiência dele, que tem muito mais, com certeza. E queria pedir para o pessoal que está assistindo, compartilhar, se inscrever aí no nosso canal. E vem fazer parte da nossa trincheira. O link para entrar no grupo tá aí na descrição. E é isso. Acho que... Bom, gente, então finalizamos aqui mais um podcast da Trincheira. Muito obrigada a todos que estão até agora com a gente e aguardem, porque na próxima semana a gente tem mais. Um beijão, obrigada.